Gênesis 8, 15 a 22 diz assim a palavra do nosso Deus. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, e a tua mulher e os teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo o animal que está contigo, de toda a carne, de ave e de gado, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo. E povoem abundantemente a terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e os seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil, toda a ave, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro. E disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Quero chamar-te para este texto de Gênesis 8. Volta lá ao texto de Gênesis 8. O nosso objetivo hoje, ao falarmos numa mensagem que se chama Frutos de Verão, é, por um lado, reconhecer que a Bíblia não esconde que esta vida não é perfeita. A Bíblia não esconde os males que existem na nossa vida. Mas a Bíblia quer que, quando tu admites que esta vida não é perfeita, tu possas saborear o melhor que ela tem. Vou voltar a repetir e espero que seja uma ideia que vos agrade, porque a mim agrada-me. A Bíblia não vai ser infantil contigo. Quando tu lês a Bíblia, tu vais ver mesmo que há uma grande diferença no mundo que aconteceu depois de Gênesis 3. E já vamos ver como é que isto acontece no capítulo 8. Portanto, o mundo está cheio de coisas más. Esta vida não é fácil. Mas ao mesmo tempo que isso te é afirmado, há uma coisa muito importante, que é tu saberes que por causa de Jesus és chamado a saborear as coisas boas da vida também. Alguém tem um amém para dar a isto? Porque eu acho que é uma boa ideia. Eu sou a favor de saborear as coisas boas na vida. Alguém é contra? Eu sou contra. A minha posição doutrinária leva-me a negar o direito que eu tenho de saborear as coisas boas da vida, não é? Todos nós queremos saborear as coisas boas da vida. E isto já está neste texto também. Por isso, volta lá a colocar os olhos em Gênesis 8. Eu vou-te perguntar, fazer algumas perguntas para entrarmos neste assunto rapidamente. Que é, o que é que acabou de acontecer no capítulo 8? Folheia lá a tua Bíblia. O que é que acabou de acontecer? Capítulo 8, o que é que acabou de acontecer? Como? E nesses contextos, a irmã Beatriz já nos ajudou, mas vamos ainda lembrar o contexto. Porque a água, o que é que aconteceu com a água? Bem, ela subiu primeiro e depois desceu. Como é que nós chamamos esse acontecimento aqui no livro do Gênesis? Dilúvio. Então, como é que alguém resumiria rapidamente a história do dilúvio na Bíblia para alguém que não tem familiaridade com a Bíblia? Qual é a história do dilúvio? Assim, muito sucintamente. E a igreja que vai contar. Qual é a história do dilúvio? O que é que aconteceu? O que é o dilúvio? O que é o dilúvio? Aliás, vou perguntar aos pequeninos. Exatamente, temos aqui pequeninos e grandes, que vocês já não são assim tão pequenos. Qual é a história do dilúvio? Isabel, por exemplo, o que é que aconteceu? O dilúvio usou o quê? O que é que o dilúvio usa? O que é que subiu e o que é que desceu? O que é que tu dirias, Isabel? O que é que subiu muito? O dilúvio foi muita quê? Muita água, exatamente. Então, muita água. Porquê é que Deus usou muita água? Porque Deus estava contente. Guilherme, Deus estava contente com as pessoas. Ele estava triste. Porquê? Porque as pessoas eram o quê? Eram pecadoras e andavam a portar-se especialmente mal. Então, qual foi o plano de Deus? Qual foi o plano de Deus? Agora pode ser um graúdo, que estes miúdos estão atentos, são bons. Qual foi o plano de Deus?
Ele manda um homem, que era um homem de exceção, que é Noé, construir uma arca. As pessoas fazem pouco da tarefa que Noé recebe. E depois o que é que acontece? Usando muita água, como lembrou Isabel, o que é que a água serve para fazer? Inunda. E inunda é a maneira bonita de colocar a questão. O que é que a água serve para fazer? Não é? Ei, que chatice, agora temos aqui uma inundação. Vamos dizer o que é que aconteceu. Deus usou muita água para fazer o quê? Para matar o povo todo, exceto a família de Noé. É uma belíssima história infantil para contar à noite ou não? Filhinho, vou-te contar a história da Arca de Noé. Sabes, as pessoas andavam a portar-se mal. Como eu geralmente digo, tu não deves portar mal. E sabes qual foi a pedagogia que Deus usou? Deus usou a pedagogia da água, que é, se a pessoa se porta muito mal, ele vai fazendo a água subir, ela começa a chegar aos pés, aos joelhos, à cintura, ao pescoço, e se a pessoa se continuar a portar muito mal, vai subir à cabeça e a pessoa vai morrer. Pronto, agora é que acabei de contar esta história, boa noite e bons sonhos, não é? Isto é um pequeno resumo da educação cristã, que também é isto. Ok, esta história pode parecer-te um pouco bizarra, mas eu gostava de chamar a tua atenção para o último verso, porque é no último verso que nós vamos estar a usar hoje. Curiosamente, e se tens dúvidas acerca da história da Arca de Noé, naturalmente depois podes colocá-las, podemos fazer, naturalmente eu fiz agora um resumo muito lúdico. O plano hoje é, quando nós nos concentramos aí no verso 22, é nós estarmos a falar na palavra, repara, tens aí, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno e dia e noite não cessarão. Tens conjuntos de dois. Sementeira e cega, semear e cegar, portanto semear e colher, frio e calor, verão e inverno e dia e noite não cessarão. Nós vamos ficar aqui na palavra verão. Esta série de mensagens vai procurar ocasiões em que a palavra verão é usada no Velho Testamento para nos guiar num estudo acerca da nossa atitude durante o verão. Curiosamente, a palavra hebraica para verão, kaitz, também pode trazer a ideia de colheita. Portanto, a palavra que é usada para verão também pode trazer a ideia de colheita, que até já aí aparece também logo na ideia de semear e depois de cegar. O que isto quer dizer é que na Bíblia, fruto de verão está ligado a alguma coisa que a gente arranca, que a gente colhe. O plano é então nós irmos estudando estes textos em que a palavra é usada. E por causa disso, o plano para esta série de mensagens é que nós, indo atrás do uso desta palavra verão, que também quer dizer colheita, nós vamos compreendendo contextos bíblicos diferentes para assinalar uma mesma ideia, que é olharmos para o verão, olharmos para esta estação como uma oportunidade que Deus nos dá de colher alguma coisa, de provar alguma coisa que foi semeada. Portanto, reparem, até uma ideia bastante positiva, porque eu gostaria que uma das coisas que te guiasse durante estes estudos acerca de frutos de verão fosse a ideia que tu também és chamado a provar aquilo que semeaste. Que Deus é favorável à ideia que tu possas sentir o bom sabor das coisas que a sua terra tem. Por causa disso, eu espero que o teu apetite esteja minimamente aberto para ser uma série que te leva a trabalhar na palavra, mas que te leva a esta ideia boa de tu experimentares coisas boas. Deixa-me só aqui fazer uma analogia, porque eu acho que nos diz respeito, sobretudo quando chega o tempo bom e o verão. E eu sei que, por exemplo, para os irmãos que vêm do Brasil, a estação é ao contrário, portanto, no hemisfério sul, como vocês sabem, portanto, é o mundo ao contrário, o hemisfério sul, é óbvio que o mundo certo é o mundo do norte, não é? Porque o mundo do sul está ao contrário. Estou a brincar, meus irmãos. Mas pronto, é só para dizer, por exemplo, para quem cresce no hemisfério norte, a ideia de verão em dezembro é de facto uma coisa estranha, os irmãos do Brasil acharão o contrário, mas uma das coisas engraçadas é que o que está em causa no verão, por exemplo, quando o tempo bom chega a Portugal, e agora estou a fazer uma grande generalização acerca de Portugal, porque naturalmente Portugal é um país pequeno e tem circunstâncias mais parecidas porque é um território pequeno, quando comparado, por exemplo, com um país tão grande como o Brasil. Portanto, o Brasil é um país tão grande que tem várias condições atmosféricas diferentes, não é? Portanto, o tempo do Sul é bastante diferente do tempo do Norte. O nosso tempo do Sul também é diferente do Norte, mas a amplitude não é assim tão grande. Uma das coisas que tu has de notar nesta altura, quando estás em Portugal, é que há nos portugueses uma vontade de começarem a usufruir do tempo bom.
Talvez porque as nossas estações acabam por ser algo demarcadas. Portanto, quando é frio, geralmente, de facto, há mais frio. E quando é calor, geralmente há mais calor. Outros lugares, essas diferenças não são tão demarcadas. Mas uma das coisas que tu consegues notar na alma portuguesa é que quando o tempo fica bom, de facto, há um desejo de ir buscar o melhor do verão. Eu sei que isto não funciona da mesma maneira, por exemplo, para pessoas que vêm de lugares onde, por exemplo, é calor o ano inteiro. Porquê? Porque aí a diferença das estações não se faz sentir tão grande. Agora, quando tu estás, por exemplo, num contexto como Portugal, os portugueses, por exemplo, quando chega ali abril, maio, é por isso que nós ficamos com tanta vontade de que o tempo finalmente melhore para podermos ir para a praia, porque sentimos que todos os meses que foram passados antes, eles nos privaram desta coisa boa que só o verão traz. Então, também é por isso que há 3 anos nós decidimos estudar, porque, de facto, quando chegamos a esta época, nós estamos ansiosos para aproveitar o melhor que o verão tem para nos dar. Agora, eu quero chamar a tua atenção para aquilo que o versículo hoje nos traz. Volta novamente ao verso 22, porque eu quero dizer isto. Esta é a primeira vez que o verão está a aparecer na Bíblia. Não é só o verão, as outras estações também. É no contexto de Deus prometer que não vai voltar a destruir a terra como fez no dilúvio com Noé. É muito curioso isso. A primeira vez que o verão aparece é depois de Deus prometer. Tu vês isso no verso 21, Deus prometer que não vai voltar a destruir a terra como fez no dilúvio com a água. E isto não significa coisa pouca. Um cristão pode e deve viver o verão como uma confiança de que o plano de Deus para si não é de destruição. Vou voltar a repetir, porque esta é uma ideia muito agradável e muito interessante. Tu és chamado a viver o verão no descanso de que Deus não tem um plano de destruição para ti. Pelo contrário, Deus tem até um plano de descanso para ti, de tu teres prazer naquilo que Ele criou. Então, esta é uma ideia altamente animadora acerca das 2 estações. Porque tu deves viver esta estação do verão lembrando que ela também serve para celebrar o facto de Deus ter prometido que não ia voltar a destruir a terra da maneira que fez no dilúvio. Por isso, viver o verão à moda da Bíblia é um compromisso com o gosto de nós colhermos aquilo que plantamos, as coisas boas que nós plantamos. Provar daquilo que plantamos. É neste sentido, torna-se uma ordem bíblica. E é por isso que no verão, sempre que nós temos a oportunidade de ter férias e descansar, a ordem bíblica é mesmo descansar. Alguns de nós estávamos a partilhar, agora, durante o tempo de partilha e de oração, a expectativa que temos até de conseguir corrigir ritmos. Quantos de nós é que não estão a chegar ao final deste ano letivo, a junho de 2025, completamente estourados? E levantem a mão se é o vosso caso, porque eu vou levantar porque eu não estou só apenas a dar o exemplo do que vocês devem fazer com a vossa mão. Eu estou mesmo estourado. Quem é que se sente estourado em junho de 2025? Quem é que se sente mesmo cansado? Okay? Nós temos uns quantos cansados aqui. E uma das coisas que eu vos quero dizer é que Deus é favorável à ideia de tu usares esta estação para descansar. Amém? Sabem, isto numa igreja de gente que gosta de viver, as pessoas diriam amém. Agora, eu sei que nós somos batistas e pronto, nascemos para morrer, basicamente. Mas eu às vezes penso, se eu estivesse a pregar este sermão noutra igreja, uau, o povo ia gostar do que eu estou a dizer. Mas pronto, nós somos batistas e tal, nada nos toca. A ideia de que... É isso. Se tu és assim, epá, não aproveites o verão, ok? Mas eu estou a querer dizer-te que Deus está de acordo com a ideia de tu seres abençoado neste verão. E eu sou completamente a favor disso, por uma razão. Porque eu já não vivia um maio e um junho assim há muito tempo. Aliás, vou mais longe. E não me estou a queixar. Só estou a dizer-te da vontade que tenho destas férias, ok? Eu nunca tive um maio e um junho como este de 2025. E sei que alguns de vocês também nunca tiveram um maio e um junho como este. Portanto, nós estamos mesmo esgotados, alguns, estamos mesmo cansados e somos mesmo a favor de descansar alguma coisa. E isto deveria animar-te, porque o que eu estou a dizer-te é que Deus é a favor de tu descanses. Deixem-me também partilhar um sentimento. Não precisas de o sentir, é meu. À medida que vou ficando mais velho, vou-me conciliando com o verso 22. Com haver um tempo para semear e para cegar, com um tempo de frio e de calor,
de verão e inverno e dia e noite. No fundo, acho que à medida que vou ficando mais velho, vou aceitando que, de facto, vou aceitando melhor as estações. Sabem, aí por volta de 2009, foi mais ou menos 2009, eu passei uma fase em que fiquei muito obcecado com o verão. Comecei a tentar, a partir de 2010 comecei a ir correr à praia durante o ano inteiro e de certa maneira tentava viver numa espécie de endless summer. Aliás, é um filme muito bonito, dos anos 60, dos Estados Unidos, um filme de surfistas. Se vocês depois quiserem podem ver, chama-se Endless Summer, é um filme muito bonito. E eu tentava viver assim num verão eterno. Então, durante ali uns anos, aí por volta de 2009, 2010, eu só pensava no verão. E assim que o verão terminava, eu ficava, não ficava deprimido, mas só pensava no verão. Eu pensava, o verão é que é. Ora, à medida que o tempo tem vindo a passar, eu tenho-me conciliado com o facto de haver estações diferentes e de haver tempo para tudo, no fundo, como o Eclesiastes diz. Nesse sentido, gostava que tu pensasses nisso, independentemente de qual é a tua estação preferida. Aliás, deixa-me fazer essa pergunta, ela pode ser interessante. Quem é que... Alguns de nós podemos não ter uma estação preferida, ok? Se não for o teu caso, não precisas te exprimir. Mas, por exemplo, quem é que gosta mais do verão? Quem é que tem no verão a sua estação preferida? Quem é que tem no outono a sua estação preferida? Uau, geralmente são artistas, assim, com uma certa melancolia, não é? É verdade, a irmã Beatriz levantou. Tá? Quem é que tem no inverno a sua estação preferida? Também usar, hein? Quem é que tem na primavera a sua estação preferida? Todos nós temos as nossas estações preferidas. Isso eventualmente dirá alguma coisa acerca de nós. Agora, o que eu gostava que tu pensasses nesta tarde é que quando nós descansamos em Deus, nós aceitamos melhor o facto de haver estações diferentes na nossa vida. Quando tu descansas em Deus, aceitando as diferentes estações da nossa vida, tu passas a fazer uma coisa que é aquilo que geralmente me tenta. Que é dominar as circunstâncias, dominar o tempo. Quando nós descansamos em Deus, aceitando as diferentes estações da nossa vida, nós desistimos de dominar aquilo que nos acontece. Sabem porque é que eu acho que há uns anos vivia tão obcecado pelo verão? Porque, de certa maneira, eu estava muito determinado a querer dominar as circunstâncias que vivia. E não me agradava a ideia de estações que me dão aquilo que eu não gosto de viver. Então, muitas vezes isso acontece. Nós temos muita dificuldade em aceitar o tempo que as coisas demoram, os tempos de outono, de inverno, de primavera, para mim que queria viver num verão sem fim. Porquê? Porque no fundo é eu ter de reconhecer que não sou eu que domino, que não sou eu que determino a minha vida, mas que é Deus que determina a minha vida. Por isso mesmo, uma das coisas que eu gostava que tu considerasses a olhar para este verso 22, em Gênesis 8, é que enquanto tu não descansares, aceitando a diferença dos tempos, tu vais ficar cansado de tanto querer dominar tudo o que te acontece. Tu tens de aprender a reconhecer o outono, o inverno, a primavera e o verão na tua vida. Agora reparem, há aqui um equilíbrio delicado e precioso, porque há uma correspondência entre o pacto de Deus com o seu povo, porque se tu reparares, no verso 20 diz que Noé edificou um altar ao Senhor. É a primeira vez que isto está a acontecer desta maneira. Portanto, muitas vezes é chamada o pacto noético, não é? Portanto, que vem de Noé. Isto significa que há um novo modo de Noé passar a relacionar-se com Deus, agora é que as estações existem. Portanto, quando tu sabes que Deus está contigo, tu aceitas as diferentes estações da tua vida. E eu queria chamar-te a atenção para uma coisa muito bonita. É um detalhe, mas eu acho que é um detalhe especialmente bonito. Que é a permanência de Deus ao teu lado, ou seja, o facto de Deus estar sempre contigo ao teu lado, implica a diversidade do tempo. Vou voltar a repetir. Deus estar sempre contigo significa o tempo não ser sempre igual. É uma frase muito simples, mas ela está grávida de sentido, ok? O facto de Deus estar sempre contigo não significa que o teu tempo é sempre igual, que tu vives sempre no verão. O facto de Deus estar sempre contigo significa que tu vais ser sensível a tempos que são de outono, de inverno, de primavera e de verão. Deixa-me tentar exemplificar isto. Muitas vezes é uma fase difícil que nós estamos a viver na nossa vida. Deus não se foi embora, Deus continua ao teu lado, mas tu estás num período de inverno na tua vida.
Tu não estás num período exuberante. Tu estás num período em que precisas de um casaco. E às vezes um casaco não chega, tem de ser 2 casacos. Estás num período frio, em que tu sentes efeitos que te perturbam. Sentes que o tempo não está a teu favor. E deixa-me só dar este exemplo. Olha para trás para a tua vida. Olha para trás para a tua vida. Pensa em tempos de inverno que já tiveste de viver. Deus deixou-te sozinho. Deus estava contigo. Mas a estação foi diferente. E tu tens, com maturidade, ir aceitando estes tempos. Alguns de vocês estão a começar outonos na vossa vida. Deixem-me dizer isto para vos encorajar. Estamos a começar o verão e isto pode parecer contraditório, mas eu também quero ajudar-vos ao dizer-vos isso. Alguns de vocês estão a entrar em fases que é de outono e pela frente ainda vem um inverno. Mas tu tens de confiar que Deus está mesmo contigo. Porque a maturidade será tu não mascarares o outono ou o inverno de verão, mas viveres essa época com maturidade, com coragem, sabendo o verão vai chegar. O verão vai chegar. Mas tu vais ter de passar por tempos que são diferentes. Porque para o mesmo Deus estar contigo, as estações são diferentes. E era isso que também estava em causa aqui. Sabes uma tarefa interessante? E interessa tu começares a saber discernir as estações da tua vida. E compreenderes como, podendo este ser um tempo mais frio ou mais quente, Deus continua ao teu lado. E eu gostava de deixar isto como uma espécie de trabalho de casa, porque estamos, não é? Geralmente no verão não temos trabalhos de casa, mas deixa-me sugerir uma espécie de trabalho de casa. E eu na próxima semana vou-te perguntar acerca disto. Aliás, não, na próxima semana não vou perguntar efetivamente, mas vou-te perguntar num futuro próximo. Ok, que é... Eu convido-te, durante esta semana, tu tentares discernir em que estação da tua vida é que estás a viver. Se tu sentes que estás a viver um tempo muito bom, então pontua verão, mesmo que não seja o verão a tua estação preferida. Está bem? Mas imagina que estás a viver assim um tempo, Deus está a fazer aqui coisas fantásticas na minha vida. Mete lá à frente, eu estou a viver verão. Se tu estás a viver um tempo assim, que ainda não sabes bem se é bom, se é mau, pontua outono, porque é muito bonito, mas leva-nos a lugares que se calhar a gente preferia não ir, não é? Portanto, mete lá, acho que estou a viver um outono. Se tu estás absolutamente convencido que o tempo que tu estás a viver é difícil, dizes, estou no inverno. Se tu estás a sentir que estás a sair do inverno e que as coisas estão a melhorar, pontua lá, estou na primavera. É um jogo, ok? Isto é um jogo, não é um oráculo divino, mas eu gostava que tu fizesse o equilíbrio. Portanto, trabalho de casa, saber a estação da minha vida em que eu estou. Quero terminar. E para terminar tenho de falar no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Cristo está sempre contigo, independentemente da estação que tu estás a viver. Ele está contigo no frio, Ele está contigo no calor, Ele está contigo no inverno, Ele está contigo no verão. Tu já pensaste nisto? Às vezes há detalhes que a gente não para pensar. Tu já pensaste que Jesus conheceu as estações? Jesus viveu 33 mudanças de estações. Já pensaste nisso? Por exemplo, nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas imagina, Jesus sentiria o frio no verão. Jesus sentiria o frio no inverno. Jesus sentiria o calor no verão. Jesus também reagiria às estações como nós reagimos. Quem sabe, a Bíblia não nos diz, mas se calhar Jesus até tinha uma estação preferida também. Ele pecar não pecava, mas quem sabe, Jesus até pode ter dito, epá, este inverno está complicado este ano. Jesus pode provavelmente ter falado acerca do clima. Jesus viveu o clima. Agora, Ele que viveu o clima está contigo em todas as estações. Não é por acaso que na tradição cristã, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, ela muitas vezes aparece descrita como uma colheita. O Senhor aparece como as primícias. E todos os cristãos depois com uma colheita principal. Tu encontras isto, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na altura, o apóstolo Paulo estava a falar acerca da ressurreição e estava a dizer o facto de Jesus ter ressuscitado significa que ele é as primícias. Ele é a garantia de que a ressurreição é um produto que funciona mesmo, porque Jesus já está ressuscitado à direita do Pai. Porquê é que nós acreditamos na ressurreição? Porque Jesus já está ressuscitado à direita do Pai. O produto já foi testado. Ele é o protótipo. Ele é a primícia. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, vocês vão ressuscitar também. Porquê é que vocês vão ressuscitar também? Porque Jesus já ressuscitou.
Agora que nos preparamos para entrar numa estação tradicionalmente associada à colheita, ao fruto saboroso, Cristo tem de ser o melhor sabor da nossa época. Na quinta-feira passada, eu creio que foi a Lídia e o Pedro, acho que foi a Lídia e o Pedro, levaram para distribuir pelo pessoal, depois da reunião de oração, ameixas. Eram ameixas? Não. Alperces. A Ruth tem lá um quadro na cozinha dos frutos de verão, mas eu ainda não os decorei bem. Eu não sei se alperces são frutos de verão, certo? Então, no final, eu estive ali, armado. Nós, na quinta-feira de manhã, tínhamos passado pela Feira de Carcavelos. Enquanto os homens se assassinavam no futebol, eu estava na Feira de Carcavelos a fazer compras com a minha mulher. Coloquem os meus olhos em mim, que o segredo é esse. Então estava lá a ver as feirantes a servir. Então no final do culto eu também armei-me em feirante e estive a encher sacos de plástico com os alperces. Quem é que ainda tem alperces desses? Já os comeram todos? Ainda não comeram todos, Giovana? Não é para estragar, hein? Aquilo era alperce do bom, hein? Alperce que só encontras ali na igreja. Ora, o prazer que é em nós estarmos a servir frutos de verão é que, de facto, quando nós comemos o fruto da sua época, nós estamos a entender como Deus usa todos os detalhes para aquele sabor em particular. Eu não estou a dizer que tu não podes comer frutos de inverno durante o verão, mas quando tu comes frutos de verão durante o verão, tu consegues reconhecer como Deus está a usar tudo à tua volta para que tu possas ter aquele sabor. E eu gostava de dizer isto. Tu, para teres um verão bom em 2025, precisas de reconhecer Jesus ao teu lado. Porque se tu não reconhecer Jesus ao teu lado, o melhor deste verão vai-te passar ao lado também. Portanto, o que é que tu estás a planear fazer para, num tempo que traga descanso, teres mais do sabor melhor de todos que é Jesus? E essa é uma pergunta que eu te quero fazer. Já tenho um trabalho de casa, mas gostava que tu pensasses nisso. O que é que tu planeias fazer durante este verão para que, numa época que te pode trazer descanso, tu saboreias do descanso último que é Jesus? E termino dizendo isto. Qual foi a segurança que Noé teve? Noé teve a segurança que Deus não destruiria mais o mundo. Foi isso que Deus decidiu fazer. Mas olha lá, a segurança que nós temos em Jesus é muito melhor do que apenas Deus não vai destruir mais o mundo. Noé, depois do dilúvio, soube que Deus não ia destruir mais o mundo. Mas nós, por causa de Jesus, temos a segurança que o mundo nunca mais nos vai destruir a nós. Percebes a diferença? No primeiro caso, ele teve a garantia. Deus não vai destruir mais o mundo. Noé teve essa garantia. Por causa de Jesus, tu tens a garantia, o mundo não é capaz de te destruir. Isto deve acender o nosso louvor. Recebam a bênção do nosso Deus. Que a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém.